Alô você! Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Unigoiáses de hoje. Conexão Unigoiáses. Uma satisfação ter você conosco aqui nessa audiência da Trindade FM 87,9. Eu sou Antônio Erasmo e hoje no programa Conexão Unigoiáses nós vamos ter um bate-papo acadêmico muito, mas muito legal com o professor Adão Gomes, ele que é mestre e é diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Unigoiáses. A gente vai bater um papo muito legal porque hoje, dia 23 de abril, é o Dia Nacional da Educação para Surdos e amanhã, dia 24, é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e também é celebrado o Dia Mundial do Livro. A gente tem surpresinhas aqui, vamos ter 2 áudios de convidados externos que, vou dizer, hein, tá daquele jeito, fazendo a gente ter uma interpretação da vida, especialmente sobre a importância do livro, que você não perde por esperar. Então, fique aqui com a gente, que daqui a pouquinho, no bate-papo acadêmico de hoje, com o professor Adão Gomes, que inclusive já está aqui nos estúdios. Conexão Unigoiáses. E antes de mais nada, é claro, assim como todos os sábados, eu também deixo um abraço muito especial para você que nos acompanha aí pelo www.trindadefm.com.br, ou seja, pela internet. E assim como de praxe, vamos agora para as principais notícias da semana. Notícias da semana. Olá, eu sou a Letícia Abreu. E eu sou o Rafael Garcia. E este é o mini podcast número 19, do Centro Universitário Goiáses, abril de 2022. Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Vamos para o resumo de notícias da semana. Abril Marrom é o mês de campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas da cegueira. Simbolizada pelo laço na cor marrom, o objetivo desta campanha é conscientizar a população e reduzir a incidência dos principais problemas de visão. O oftalmologista Dr. José Augusto Botelho destaca um pouco sobre o Abril Marrom e como prevenir alguns casos. Meu nome é José Augusto Botelho, eu sou médico oftalmologista e eu venho aqui falar hoje para vocês do Abril Marrom, que é uma campanha de conscientização sobre a cegueira. A cegueira é um tipo de deficiência muito comum, muito prevalente no mundo todo, e aqui no Brasil estima-se que 4% da população tem algum tipo de deficiência visual, que é a deficiência mais prevalente dentre todas as que a gente tem. É muito importante a gente pensar sobre a cegueira e tentar identificar os fatores e o que a gente pode prevenir, porque a maioria dessas deficiências visuais, essas cegueiras, são evitáveis. Doenças muito comuns e que todo mundo já deve ter ouvido falar, como a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade, são doenças que têm tratamento e que, se diagnosticadas no início, a gente pode acompanhar e ter o mínimo de perda visual ou nem ter. Então é muito importante essa conscientização, pensar sobre o assunto e acompanhar com o médico oftalmologista anualmente para prevenir esse tipo de sequela. Visitas regulares ao oftalmologista são a melhor forma de prevenir doenças que causam a cegueira. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para que o paciente possa manter uma boa visão ao longo da vida. Há 4 principais causas de cegueira e o Dr. Carlos Botelho Júnior ressalta quais são elas. Olá! Meu nome é Carlos Botelho, sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e vim hoje aqui conversar com vocês sobre o Abril Marrom, mês em que realizamos uma campanha de conscientização sobre as causas de cegueira. Dentre essas causas, nós temos a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Falando um pouquinho sobre o glaucoma, essa é uma doença que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Até os anos 2000, aproximadamente 66 milhões de pessoas apresentavam glaucoma e destas, cerca de 7 milhões apresentavam cegueira bilateral. O glaucoma é uma doença que leva a uma neuropatia degenerativa e com isso causa uma perda visual. O principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão intraocular, medida essa que é realizada no exame oftalmológico com o médico oftalmologista. Na maioria das vezes, o glaucoma ele é assintomático em casos leves, então o paciente não percebe os sintomas do glaucoma.
Quando tem uma perda central em que já é mais perceptível, o glaucoma normalmente já está muito avançado, sendo bem mais difícil o tratamento e o prognóstico pior. O tratamento do glaucoma consiste na diminuição da pressão intraocular. E com isso nós podemos fazer várias técnicas, dentre elas o uso de colírios hipotensores, a realização de cirurgias, a aplicação de laser específicos e tratamentos combinados entre estes. Mas cada tipo de glaucoma possui um tratamento específico, sendo indicado pelo médico oftalmologista. Agora que você já entende um pouco mais sobre as causas de cegueira, repasse esse podcast aos amigos e familiares. Afinal, informação é importante e precisa ser compartilhada. Fica a dica. A UniGoiáses está recebendo uma série de visitas de alunos do ensino médio e de cursos técnicos de instituições de Trindade. Os laboratórios e as clínicas são os locais que mais despertam a curiosidade dos jovens. E na última semana foi a vez do Instituto Florence, com alunos do curso técnico em auxiliar de enfermagem. E contando também com a visita de estudantes do Colégio Estadual Integral Abrão Manuel da Costa. As visitas estão sendo guiadas pela doutora Wanda Camargo, do Núcleo de Acolhimento da UniGoiáses, juntamente com colaboradores do mesmo departamento e professores da instituição. Olá pessoal, eu sou a doutora Wanda Camargo e faço parte da UniGoiáses, nosso núcleo de acolhimento. E hoje estou aqui muito feliz porque estamos recebendo o Instituto Flores, que faz parte da equipe técnica, né? E estão fazendo agora auxiliar de enfermagem, estão visitando a nossa instituição. E nosso objetivo aqui é não somente mostrar toda essa estrutura física que nós temos, mas também trabalhar algumas questões de palestras ativacionais para esses alunos, para que eles possam também ter um objetivo melhor, saber as suas escolhas profissionais para ter um rumo melhor de vida. E eu tenho, assim, uma satisfação muito grande, porque eu tenho percebido, assim, uma maneira muito especial dessas nossas visitas, né, dessa nossa forma de recepcionar, uma forma de acolhimento, de humanização e principalmente chegar um pouco mais os alunos mais próximos da instituição. Eu tenho certeza absoluta que daqui para mais no final do mês de maio estaremos recebendo muitas mais novas instituições e eu tenho certeza absoluta que será um sucesso. O roteiro completo dura cerca de 2h30 e passa por quase toda a instituição. Para agendar uma visita guiada para grupos de alunos, entre em contato pelo telefone 62 3506 9300 e verifique a disponibilidade. Vai ser uma satisfação receber vocês. E a UniGoiáses está com inscrições abertas para uma especialização em ortodontia, em parceria com os professores dentistas Marco Pádua e Márcio Segurado. São mais de 10 anos de tradição na formação de especialistas de sucesso em ortodontia. Os alunos vão aprender sobre diagnóstico e planejamento ortodôntico, mecânica simples e inovadora, mecânica com sistema autoligado, mini implantes e muito mais. As aulas vão ocorrer na UniGoiáses, Polo Goiânia. Os interessados podem fazer a inscrição pelo telefone 62991 612 O Dia Nacional de Educação para Surdos, comemorado no dia 23 de abril, ganhou muita força no Brasil. E esta data tem o intuito de rememorar as lutas e celebrar as conquistas da comunidade surda, com a integração de práticas inclusivas no ensino regular. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II. Isso com o advento da primeira escola de educação de meninos surdos, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. E outra data que vale celebrar também é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, comemorado em 24 de abril. Nesta data também é celebrado o Dia Mundial do Livro. Bacana, não é? E o legal de ressaltar tudo isso é que na UniGoiáses nós ofertamos curso superior de educação inclusiva, isso mesmo. É verdade, Rafael. E para os interessados em saber mais sobre educação inclusiva e fazer um curso superior nesta área, basta ligar 62 3506 9300 e tirar todas as dúvidas. Estas foram as notícias da semana. A você, nosso muito obrigado por acompanhar esse mini podcast. Redação: Antônio Erasmo. Edição de áudio: Rafael Garcia. Direção-geral: Elton Rosa. Com a narração de Letícia Abreu e Rafael Garcia. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da instituição. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima. Conexão UniGoiáses. Então, sem mais delongas, vamos para o bate-papo acadêmico de hoje. Bate-papo acadêmico.
Agora sim, como prometido a vocês, estamos aqui com o professor Adão Gomes, que é mestre, diretor da Escola Superior de Formação de Professores da UniGoiás. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Antônio Erasmo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá para um bate-papo bem tranquilo, falar desse assunto tão interessante, tão importante para o nosso dia a dia. É isso aí. O professor Adão Gomes, ele está se referindo ao dia de hoje e o dia de amanhã. Dia 23, hoje, sábado, é o Dia Nacional da Educação para Surdos. E amanhã, domingão, dia 24 de abril, é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Não é isso? O Dia da Libras. Isso, é isso mesmo, Antônio Erasmo. Olha, e ainda tem mais, hein? Amanhã, domingo, dia 24 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Também instituído aí pela Organização Nacional, ou pela Organização das Nações Unidas, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Professor Adão, vamos começar primeiro pelo dia de hoje, certo, né? Vamos por ordem cronológica. Isso. O que é esse Dia Nacional da Educação para Surdos? Como que ele foi instituído? Por que ele surgiu? Então, Antônio Erasmo, o Dia Nacional da Educação para Surdos, ele vem para rememorar e às vezes também celebrar as grandes conquistas que a comunidade surda teve ao longo da história. Uhum. Por exemplo, no Brasil, a educação de surdos ela começou durante o império do governo de Dom Pedro II. Sim, né? Onde sim. Surgiu a primeira escola para a educação de meninos surdos. Né? Isso ainda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1857. Né? Entendi. Então, isso, Rio de Janeiro era a capital, nada mais natural do que a primeira escola fosse lá. Então, e aí foi onde surgiu a primeira escola para a educação de meninos surdos. Porque até então, o surdo era tratado como algo diferente. Ele não tinha direitos, ele não tinha oportunidades. Então, a partir daí, né, com o governo de Dom Pedro II, que se instituiu a escola. Certo. Né? E aí, posteriormente, com a fundação do Império Instituto de Surdos Mudos, né, que depois, posteriormente, isso foi renomeado, onde começou a chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, conhecido por todos como INES. Né? Foi aí que se iniciou, então, um processo de educação formal nos surdos no Brasil, onde eles passaram a ter uma escola especializada para esse tipo de educação. Mas se isso, professor Adão, tô aqui seguindo essa linha de raciocínio, se naquela época ainda já foi criada uma escola especial para tratar desse assunto, e mesmo depois da família imperial ter saído daqui, isso evoluiu, o Brasil, então, desde aquela época, ele já tinha uma grande quantidade de surdos, né? Sim. Como que era isso lá e como que é hoje? Então, hoje, de acordo com o último censo do IBGE, para você ter uma noção, 5% da população brasileira é composta de pessoas surdas. E isso dá mais ou menos 10 milhões de cidadãos, né? E desses, mais ou menos 2,7 milhões de surdos, né, eles possuem uma surdez profunda, ou seja, não ouvem absolutamente nada. Isso... tá. Eu acho que eu tenho uma dúvida aqui, mas daqui a pouco eu vou acabar de perguntar, tá? Só imagino que você vai perguntar. Isso, exatamente. Vamos lá. Dentro dessa população, ainda tem outras pessoas também, porque a gente tem notado que a educação para surdos, ela tem melhorado. Sim. Não é? Desses surdos, alguns também têm acesso à faculdade, a ensino superior? Sim. Né? De acordo com o IBGE, né? Foi feito um levantamento também na Semana da Acessibilidade, se eu não me engano, no ano de 2019, né, o Instituto Locomotiva, se eu não me engano bem, eles fizeram um estudo, um levantamento sobre esse assunto. E eles chegaram à conclusão que, de toda a população surda, apenas 7% deles conseguem ter um ensino superior completo. Nossa. É muito pouco em relação ao total. Desses 10 milhões, então, 700 mil. 700 mil. 15% frequentaram até o ensino médio, apenas. 46% foram até o ensino fundamental e 32% da população surda não tem nenhum grau de instrução. Caramba! É muita coisa. Né? Mas será que isso parte da família? Às vezes também, porque tem algumas famílias que elas não aceitam, né? Que elas acham que o filho ele precisa aprender a falar, que ele precisa estar na cabeça de muitos essa interação entre o surdo com o ouvinte. Precisa simplesmente que a pessoa tenha que aprender a falar normalmente,
porque o surdo também fala através da Libras, né? Uhum. Então, não há querer que simplesmente não aceitar que ele tem esse problema. Então, é importante que seja avaliado, que seja observado em caso, se a criança está com algum problema, né? Porque a gente consegue perceber isso nos nossos filhos. Então, procurar um especialista para ter esse laudo, para saber se essa criança realmente tem algum problema na audição, se realmente ela vai precisar ser alfabetizada em Libras. Professor Adão, então a aceitação da família, eu entendi que é o principal ponto para que a criança passe a se desenvolver, né? Sim, com certeza. A família, na verdade, a família é importante na educação em todo sentido, seja a criança ouvinte ou surda. Então acho que agora encaixa sim a pergunta que eu pensei agora há pouco. Sim, qual que é essa diferença, então, entre o surdo e o deficiente auditivo? Antônio Erasmo, essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Qual é a diferença entre surdo e deficiente auditivo? Embora muitas pessoas achem que são palavras, são sinônimos, né? Existe uma diferença entre os dois termos, né? Ou seja, o deficiente auditivo, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o que é o deficiente auditivo, a pessoa deficiente auditiva? É aquela que tem a redução da capacidade de ouvir sons um ouvido ou nos dois. Né? Entendi. Então, mas tem que ser 100%? Não. Tipo 30%, 50%? Essa perda, esse problema, vamos dizer assim, essa deficiência de ouvir, ela pode ser grau leve, moderado até total, né? Então, isso é que a pessoa é considerada como deficiente auditivo. Ou também pessoas que com perda auditiva que varia tanto de leve a severa, que elas conseguem fazer o uso da linguagem oral. Porque no período que eu fui professor intérprete, né, eu fiquei durante 3 anos no Colégio Divino Pai Eterno, eu tive alunas surdas de formato diferente. Tive uma que ela conseguia ter a comunicação oralmente, ela conseguia fazer a leitura labial, às vezes ela falava, a gente conseguia entender alguma fala. Ela esboçava ali alguma voz. E assim, você conversasse com ela pausadamente, olhando para ela conseguia te entender. Que legal. E eu já tive outras alunas que elas surdas, que elas não conseguiam. Totalmente surdas. Sim, que elas precisavam da língua de sinais. Então, existe essa diferença, né? E também o deficiente auditivo, às vezes ele utiliza a linguagem oral e ele também pode ser que ele faça uso de aparelho auditivo ou até o implante coclear, né? Então, esse é o deficiente auditivo. Entendi. Já o surdo é aquela pessoa que tem uma ausência ou perda total da capacidade de ouvir em um ou nos 2 ouvidos. Entendi. Esse é o surdo. Se ele, então, não ouvir nada, absolutamente nada, de um lado, ele já é considerado surdo. De um lado ou dos 2 lados. Sim, mas é considerado não... surdo. Sim. Entendi. Ó, isso é interessante. E muito interessante. Vamos dizer assim, uma curiosidade. De acordo com o que a gente está sempre estudando, sempre lendo, né? Outro dia eu tive acesso a um artigo que fala... tinha um trecho lá sobre a OMS, falava que porque a perda auditiva também ela é algo que acontece pelo envelhecimento, né? Então, segundo estudos, dizem que até o ano de 2050, 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez. Caramba, Adão, não, mas espera, é muita gente. Sim. 2050 a gente pode achar que tá muito distante, mas é um pulo. 2022, pois é. É logo ali. 2050. Mas quais são os casos que podem agravar, quais hábitos que hoje nós temos com a vida moderna, contemporânea, agitada, que podem evoluir para a perda totalmente da audição, né? Até para ser considerado surdo. Então, por exemplo, um exemplo claro de que é muito importante a gente estar falando é a questão do fone de ouvido. Hoje em dia está normal as pessoas usarem fone de ouvido e com um som muito alto, né? E isso quer dizer que com o tempo isso pode provocar uma perda auditiva. Né? Professor Porque quem Adão, usa muito caramba, o fone, você pode prestar atenção. As pessoas que usam muito fone de ouvido com som muito alto, elas têm a tendência a falarem mais alto, porque elas não conseguem mais ouvir o que elas mesmas estão dizendo. Então isso pode acarretar. Isso vai comprometendo. Sim, pode acontecer, né? Também a cada regra tem a sua exceção. Tem também pessoas que estão expostas também a ruídos, né, auditivos muito altos. Então, pessoa que trabalha aí no meio sonoro, quem trabalha aí com espetáculos, com shows, né?
Tanto aí algumas empresas, dependendo do tipo do trabalho, usam aquele fone, né? Um fone de proteção. Protetor auricular. Para evitar esse tipo de problema. Ó, Rafael Garcia, né, que trabalha aqui na técnica com a gente, está ouvindo, né, Rafael? Espero que ele esteja ouvindo. Espero que você esteja ouvindo menos alto, tá bom? Dessa vez. Moderar, né? Moderadamente. Não é nem som nesses carros que andam pela rua também, som muito alto também, né? Eu acho que esse som automotivo daria um Conexão Uni Goiás inteirinho, viu, Adão? Com certeza. Para falar sobre isso. Você que chegou agora, nós estamos batendo um papo muito legal aqui com o professor Adão Gomes, ele que é mestre, diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Uni Goiás, e a gente está batendo um papo muito legal aqui sobre o Dia Nacional da Educação para Surdos, que é comemorado hoje, né? Celebrado nesse dia 23 de abril. Professor Adão, nós falamos aqui dessa quantidade de surdos e pessoas que podem ficar surdas também e desenvolver isso. Como que isso é trabalhado na escola? Tem algo, você também, eu sei que você trabalha na educação básica, sim, né? Como que isso é trabalhado na escola fundamental, fora aqui do universo universitário? Então, nas escolas de nível, né, no ensino fundamental, no ensino médio, hoje o aluno ele tem direito a um professor intérprete, né, que está acompanhando esse aluno. No caso, eu hoje trabalho, sou professor do Colégio Militar, Castelo Branco, e na minha turma de terceira série do ensino médio eu tenho uma aluna que ela é surda. Ela não é totalmente surda, mas porque ela consegue se comunicar, né? Como eu estava dizendo para você. Sim. Ela consegue, mas ela faz o uso da Libras e ela tem a professora intérprete. Entendi. Então o professor está ali, né, durante todo o período de aula para estar interpretando o que o professor regente está ministrando a sua aula. O professor intérprete não é responsável em dar aula para o surdo. Ele apenas vai transmitir, utilizando a interpretação, utilizando a Libras, o que o professor regente está ministrando, o que ele está falando para o surdo. A transmissão simultânea. Semelhante a essas que a gente acompanhou muito aí nas lives durante a pandemia. Sim. Você observou, né, que houve com a pandemia, houve uma mudança, né, de mentalidade. Isso foi por meio de lei ou porque achou bonito e começou a usar? Eu acredito, né, fazendo os meus estudos, que, por exemplo, agora estão 3 projetos de lei, que se eu não me engano ainda não foram sancionados, não foram aprovados, que estão trabalhando com isso. Um deles é o projeto de lei número 390 de 2021, da primeira-dama, né, da Valéria Bolsonaro, que ela assegura que a Libras ela deve ser utilizada desde a alfabetização, desde a primeira série do ensino fundamental, nas escolas públicas e privadas. Nossa! Eu acho muito importante isso, porque eu acho que a Libras não tem que ser simplesmente trabalhada para o surdo. Eu acho que todos nós devemos conhecer a Libras para poder nos comunicar, né? Então, porque você chega numa rodinha onde tem um surdo ali, todo mundo para observar, por mesmo que seja de rabo de olho, mas você fica olhando o que eles estão falando. Exato. Né? Então é importante para você se inteirar. Sim, diferente, chama atenção. Sim. Né? Então, para você estar ali batendo um bate-papo com alguém, porque ninguém está livre de precisar um dia. Né? Claro, então é importante que todos conheçam. Então, esse projeto da Valéria Bolsonaro assegura isso, que o ensino da Libras ele deverá ser começar na primeira série do ensino fundamental, na alfabetização, né, para todas as escolas públicas e privadas. E ainda tem algo muito legal também, Adão, nesse ponto, é que as crianças têm mais facilidade em aprender coisas. Bem mais facilidade. Não é? Alguns anos atrás, eu trabalhei numa escola particular, que hoje já não existe mais, que eu trabalhava muito. Eu era professor do ensino fundamental da primeira fase, 4º e 5º ano. Então eu trabalhava para incentivar os meninos a participarem das outras disciplinas. Eu trabalhava muito a Libras com eles, lógico, ensinando o básico, né? Comecinho o alfabeto, alguns sinais mais básicos. E a gente trabalhava muito com música. Então eu já fiz apresentações desde com os alunos do Jardim 1, de 4 anos, até com os alunos de 10, 11 anos. Que legal. Então eles gostavam muito. Então a gente trabalhou nessa escola, sabe? A gente utilizava Libras como uma língua. Entendi. Na escola mesmo. Então, desperta o interesse. Sim. Então, hoje eu sei de alunos que naquela época se interessaram tanto em aprender a Libras que posteriormente fizeram o curso de Libras e hoje trabalham como intérprete também. Nossa, sensacional. Muito legal. E
há mais leis, com outros projetos tem de leis? outro projeto de lei também, o 589 do ano de 2021, do deputado Altair Moraes. Ele já, o projeto dele diz que ele obriga as empresas, né, a terem, as empresas de telefonia, terem um serviço disponibilizado, né, um serviço através de vídeos, chamadas de vídeo para atender ao surdo. Algum tempo atrás, na época, também lembrando de um fato aqui, na época de orelhão, sim, né? No colégio de Pai Eterno tinha um orelhão lá, que as meninas usavam, as minhas alunas que eram surdas, usavam muito, porque você piscava um número e você conseguia, a outra pessoa do lado respondia através de mensagem, aparecia a mensagem na tela do telefone. Porque o surdo também usa celular, ele também tem o celular, né? Sim. Para trabalhar no WhatsApp, para mexer com mensagens e tudo. Então, é uma evolução muito boa, sim, né? Muitas pessoas acham que porque a pessoa é surda, ela não tem, não vai ter um futuro, não consegue. Um surdo, ele vive igual a um ouvinte. Da mesma forma, tem os mesmos direitos, né? Tem a mesma capacidade. É um cidadão. Sim, é um cidadão, ele consegue também. Eu tenho casos de conheço surdos, que eu já comentei outras vezes. Eu conheço pessoas surdas que hoje fizeram mestrado, são professoras na universidade. Uau! Né? Tem pessoas que trabalham, que estão ingressando agora no mestrado, uma outra. Até ela esteve presente outro dia aqui na nossa instituição. Que bacana. Veio conhecer a instituição. Então, assim, a possibilidade, o surdo dirige. Sim. O surdo pode pode namorar, pode ir em show, pode dançar, né? Então tudo depende do momento, da situação. E isso também entra diretamente no que a gente vai falar também nas Libras. Sim. Não é? Amanhã, dia 24 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Exato, exatamente. Antes de a gente falar do dia 24, eu quero atentar para você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui. Se quiser deixar a sua pergunta, ligue aqui, 3505-5279. A Iris está aqui na ponta da linha aguardando sua ligação, ou então envie sua mensagem de WhatsApp pelo 629-8443-5801, que a gente vai ter a maior satisfação em responder e interagir contigo. Professor Adão, não vamos esfriar esse bate-papo aqui, a gente vai para um breve apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa. Conexão Unigoiáses. Conexão Unigoiáses. Opa, estamos de volta, estamos ao vivo, batendo um papo super legal aqui com o professor Adão Gomes, mestre, diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Unigoiáses. Hoje a gente está batendo um papo muito legal aqui. O primeiro bloco do programa foi sensacional, porque a gente falou sobre o Dia Nacional da Educação para Surdos. Sim. Não é? E agora, né, que se comemora hoje, dia 23 de abril, e amanhã, domingo, dia 24, é comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, ou seja, Libras. Não é? Interessante, o próprio nome já chama Língua Brasileira de Sinais, ou seja, essa linguagem, ela é instituída só no Brasil, Adão? Isso pra mim, assim, me gerou aqui uma dúvida. Não, a língua de sinais, ela não é universal. Né? A língua brasileira de sinais é a língua utilizada no Brasil. Então, cada país tem a sua língua de sinais de forma diferente. Alguns sinais, às vezes, parecidos, mas a maioria deles são diferentes. Entendi. Mas não é. Na verdade, a Libras também não é nem regional, porque ela varia muito de região para região. Né? Então é como na língua portuguesa, né? Dependendo da região, existe uma maneira de falar, né? Os dialetos. Exato. Né? Existe uma gíria diferente, uma palavra diferente que quer representar a mesma coisa. A Libras também é assim, né? Na maioria dos casos, sim, os sinais são os mesmos, mas alguns sinais podem variar de região para região. Entendi. Vamos falar então, existe neologismo dentro da Libras? Sim. Olha aí, muito interessante isso, porque a gíria entra nisso. Sim, gíria é um neologismo. Sim.
Aí, então, na Libras também nós temos essas gírias, né, trabalhadas, né? Então, quando você observa os surdos conversando, de repente você se depara ali com um sinal que você não... Sim. O que ele tá falando? O que ele tá dizendo? Aí, o que é interessante é você perguntar pra ele o que significa o sinal. E a gente diz assim mesmo? O que ele tá falando? Sim. O que ele tá dizendo? Você fala, eu não entendi o sinal. O que significa? Né? Então você vai... que legal. Interage por isso a importância de você conhecer Libras. Sim. Porque a Libras ela é um processo. Não quer dizer que você vai fazer um curso de Libras hoje também, que você vai sair expert na Libras. Né? Porque eu já fiz o curso, já fiz pós-graduação em Libras e eu observo que sempre eu estou aprendendo novos sinais. Então eu tenho um contato com os surdos, né, principalmente com as minhas alunas da época do Pai Eterno. Eu tenho um contato com elas. Então, toda vez que eu tenho dúvida em algum sinal, eu sempre pergunto. Né, Adão, isso é quase uma língua secreta. Porque são poucas pessoas que sabem falar a língua brasileira de sinais. Mas o interessante é que às vezes poucas pessoas sabem, porque muita gente não se interessa, acha difícil. Não é fácil, né? Mas você consegue. Então, com o tempo, quando eu comecei a fazer o curso de Libras, eu andava na rua e parecia que todo mundo ficava me olhando. Porque tudo que eu via, porque você aprende o alfabeto, então eu queria ficar digitando, né? Digitalizando todas as palavras que eu via para desenvolver a coordenação, né? Para desenvolver a prática de fazer um sinal. Porque às vezes o surdo faz o sinal muito rápido, né? Então, pra gente poder desenvolver isso, eu praticava muito. Eu treinava muito os sinais, ficar fazendo na rua. Então, muita gente olhava e falava, você tá doido, né? Mas aí muita gente acha que é difícil. Na minha família mesmo, minha filha faz o curso de Libras, né? Ela tá fazendo. Meu filho menor, ele sabe alguns sinais, mas a minha esposa não quis aprender por achar muito difícil, porque são sinais que você precisa decorar, né? E engraçado, Antônio, que muita gente acha que Libras é simplesmente mímica. E não é simplesmente uma mímica. A Libras, né? Isso, ela é trabalhada em gestos, é uma junção, na verdade, de um gesto, uma expressão facial, expressão corporal, né? Quando você querer dizer algo para alguém, dependendo da sua fisionomia, da forma que você fala, né? Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui muito claro. Várias maneiras de sim e de não. Por exemplo, quando você vai falar para uma pessoa que você tá triste, o sinal de triste é esse. Né? Então você vai falar para a pessoa que você tá triste. Não dá, sorrindo. Então você tem que fazer uma expressão que tá triste. Sim. Né? Então isso é o que faz a diferença. Ela não é simplesmente uma mímica. Ela é uma junção de gestos com expressões faciais, expressões corporais também. Legal, interessante. Não é simplesmente uma mímica. Quando você diz que a língua brasileira de sinais, ela realmente tem um sentido diferente, né? Nem todas as expressões elas são globais. Quando eu estive na China, às vezes eu perguntava o preço. Aqui para nós você faz esse símbolo aqui, você pergunta quanto é, né? Ou how much. Poxa, você tá numa população milenar, nem todos conhecem, né? Você fala em inglês, não é todo mundo que sabe. Isso aqui não é nada para eles. Isso aqui não é 10. Né? Você colocar, não entende nada. 2, não, nunca foi 2. Para nós isso aqui é ok, para eles não é nada. Para eles ok é assim. É tanto que essa linguagem manual também, ela ocorre no WhatsApp. Hoje aquelas figurinhas, elas auxiliam bastante nisso, não é? Então, a Libras acontece da mesma forma, porque a Libras ela é formada, ela tem tanto que a gente começa com o alfabeto, depois nós temos a questão da uma estrutura tanto linguística quanto gramatical própria para Libras, né? Então, eu digo que aprender Libras é a mesma coisa, vamos dizer assim, o grau de dificuldade é o mesmo que aprender o inglês. Entendi. Né? Eu tenho grande dificuldade de aprender o inglês, e a Libras eu não tenho tanta dificuldade. Mas o engraçado também é que muita gente acha que você conhece Libras, você consegue interpretar qualquer coisa. Não, os sinais mudam, assim como a língua portuguesa, né? Nós passamos por uma mudança em acentuação, forma de escrever uma palavra, sofreu variações. Palavras juntas e separadas. Sim, a Libras também sofre essas mudanças no decorrer do tempo. Entendi. Né? Às vezes algum sinal que eu aprendi em 2007, quando eu fiz o curso de Libras, não é o mesmo sinal hoje. Né? Interessante. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em estudo. Sim, as pessoas têm a falsa percepção de que toda pessoa que fala inglês ou que
desenvolve a língua brasileira de sinais vai ser um tradutor simultâneo. Sim, O que essa música tá dizendo? Poxa, não é assim que funciona. Né? Quando a pessoa tá falando aqui, você não vai fazer toda... agora aprendi. Não é gesticular, né? É falar em libras. Falar em libras. É essa que é a expressão correta. Adão, há uma diferença entre surdo-mudo, existe essa expressão, eu já vi vários manifestos escritos a respeito disso, alguns vídeos também, tutoriais também no YouTube, falando que é uma expressão errada dizer surdo-mudo. Não existe surdo-mudo, a expressão não existe, o correto é surdo. Como eu estava dizendo no exemplo da minha aluna, ela falava, e ela era surda, só que ela falava. Ela fala, na verdade, né? Sim. Então, assim, ela não é muda. Porque a muda é quando a criança aprende a conversar de ouvir. Não é isso? Sim. Quando uma criança nasce, com o passar do tempo, dos meses, ela vai aprendendo a balbuciar, ela vai aprendendo a conversar, de ouvir outras pessoas falando. Certo, isso. E já a pessoa, quando é surda, ela não vai, se ela tem aquela perda total de audição, ela não vai conseguir ouvir o que a pessoa está falando. Então, por isso que ela não desenvolve a questão da fala, né? Mas através de fono, através de algumas situações, ela consegue produzir alguns sons. Exato. E aqui eu gosto muito de fazer análise do discurso. Então, se a gente está dizendo que não existe surdo mudo, realmente ela não é muda, porque ela se comunica. Se comunica. O mudo que não tem, né? Exatamente. Essa comunicação. O mudo, para mim, seria quando a gente entende, a mudo é quem não fala. Ok. Beleza, só que ele se comunica. Se comunica da forma dele. Exato. Então há comunicação. Aí às vezes eu posso não entender o que ele está querendo me dizer, mas ele está tentando comunicar comigo. Às vezes a gente conversa, né? A gente se comunica por um olhar, por um gesto, né? Então, em qualquer outra situação. Então, claro. Tá aí, então não existe surdo-mudo. Professor Adão, isso é difícil de ser trabalhado no curso de educação inclusiva? Porque a UniGoiás agora oferece uma formação superior em educação inclusiva. Sim, nós temos aqui na UniGoiás, né, os cursos de licenciatura, nós temos o curso de pedagogia e o curso de educação inclusiva, né? Que inclusive o nosso curso de educação inclusiva é o primeiro curso de licenciatura. Porque, na verdade, todos os cursos de educação inclusiva, né, educação especial inclusiva, eles são cursos de pós-graduação. Né? Sim. O nosso é um curso de graduação, que eu faço durante 4 anos ali, né? Ele é todo digital, mas ele é um curso de graduação, não de pós-graduação. Interessantíssimo. Certo? Então, de acordo com... Por exemplo, nós temos aqui a lei número 10.436, né, que foi sancionada de 24 de abril de 2002, né, por isso a data. Emblemático. Né, na época, o presidente Fernando Henrique, ele decretou, né, a lei, ela sancionou a lei, né, essa lei que diz que ela reconhece a Libras como língua oficial do Brasil. Uau! É por isso o dia, muito bom. No Dia Nacional da Libras, né? E logo após o presidente Lula, ele sancionou um decreto, né? Que o decreto é 5.626, no dia 22 de dezembro de 2005. E ele decreta que a Libras, né? A partir do momento que ela foi instituída como língua oficial no Brasil, que a Libras deveria ser uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, né? E esse curso envolve a nível magistério, ensino médio e superior, e também nos cursos de fonoaudiologia. Sim. Né? E aí, então, só que para nós aqui da União de Goiás... Isso já é instituído. Já é instituído, isso é lei, né? Para nós aqui na União de Goiás, todos os nossos cursos têm a disciplina de Libras. Sim. Sério? Não só os cursos de licenciatura como educação física, biologia, pedagogia, educação especial inclusiva. Todos os cursos, os 49 cursos aqui da instituição, eles têm a disciplina Libras. Odonto, medicina veterinária, estética. Sim. Medicina veterinária, a estética, a biomedicina, que farmácia, né? Nutrição. Todos os cursos têm a disciplina de Libras na matriz curricular. Dependendo, assim, o que pode mudar, pode variar, é a questão da matriz. Alguns cursos, ainda dependendo da matriz, a disciplina é dita como optativa. Porém, na maioria dos cursos, que essa mudança da matriz já foi feita na maioria dos cursos, então em outros cursos todos têm. Os alunos de odonto, no 10º período, fazem Libras, a disciplina de Libras também. Olha! Então é importante. Que legal! Então aqui a gente trabalha muito isso. Importantíssimo. Né? Trabalha com essa questão da inclusão. Aqui todos, já é um projeto que eu estou pensando, né, para
futuro aí, trabalhar oficinas de Libras também para os funcionários. Muito legal. Né? Tanto os funcionários do administrativo, até mesmo para os professores. Muitos já demonstraram interesse em aprender um pouco da Libras. Mas ainda eu digo, o curso de Libras não te deixa expert na Libra. Sim. Isso é um processo. Né? Exato. Você começa com o básico, vai aprendendo alguns sinais, e aí com o tempo você vai desenvolvendo, vai aprendendo novos, sabe? Porque também, como eu disse, acontece a mudança de sinais. Sim. Então você precisa praticar, você precisa estar sempre atento a essas mudanças, né, nos sinais. Então, eu aconselho quem gosta, quem tem interesse, na disciplina de Libras, eu sempre aconselho os alunos que aquilo ali é uma disciplina de 40 horas, porém, para quem tem interesse, procurar aprofundar no curso de Libras. Em Trindade, há um curso específico para Libras? Assim, que ensina de ponta a ponta? Na Prefeitura de Trindade, ela oferece esse curso. Até o momento eu não sei se ainda está com matrículas abertas, né? Mas ela oferece o curso de Libras, sim. Eu me lembro de, até pouco tempo atrás, em uma das 2 unidades educacionais na Vila São Cotolengo era oferecido esse curso 3 vezes por semana, não me lembro. Uma coisa assim. E eu me lembro também de ter este curso por meio da educação estadual, né, na Subsecretaria de Educação aqui em Trindade nós também. Nós fizemos algumas oficinas, alguns cursos, né, de curta duração também na época Secretaria, né, de Educação. Isso. Hoje na CRE, né, que é a Coordenação Regional de Educação, também a gente já teve alguns cursos assim. Muito interessante. De curta duração. E há projetos de leis específicos para essa área, assim, atualizados, vamos dizer, mais recentes? Tem um outro projeto, né, no projeto número 500, 2021, do deputado Tenente Coimbra, que ele sugere, né, a obrigatoriedade do uso da Libras em propagandas institucionais do governo de São Paulo. Ah, legal. Então, que já é um começo, né? Sim. Então, se você observar aí hoje, a maioria das propagandas, seja ela política, a gente estava comentando agora nas lives, né, que na época da pandemia, no auge da pandemia, então eles estavam, porque fica muito... Eu acho que deixa o surdo muito aquém do que está acontecendo. Sim. Igual eu disse, o surdo também tem o direito de ouvir uma música, né? Sim. E aí ele tem o direito de estar vendo a TV e vendo o que está acontecendo ali também. Ele tem que estar focado para isso também. Adão, falando sobre isso, você acredita que em breve alguma lei das telecomunicações possa obrigar a todas as propagandas a terem essa língua brasileira de sinais, ou novelas, filmes, ou coisa nesse sentido? Como que um surdo assiste o filme? Sim. Então, eu, além de acreditar, eu torço para que isso aconteça. Um surdo não assiste um filme? Então, não vai no cinema, né? Por exemplo, já fui em cinema, no shopping, e você chega lá, o filme não tem uma legenda, às vezes não tem. Às vezes o filme é legendado, mas outras vezes nem legenda não tem. Se o filme não é um filme totalmente dublado, né? Então ele não tem uma legenda, então não tem surdo, não vai assistir. Porque nem toda TV ela tem ali com facilidade, que a gente chamava antigamente de tecla SAP. Sim. Hoje, algumas TVs hoje já tem, né? Exato, já vem na verdade, no automático com a legenda. Ali. Isso. Né? E é interessante quando a gente fala isso também, que a forma com que o surdo, né, a forma como ele se expressa, como se comunica, ou se questão dos sinais, muitas das vezes esses sinais não é não é eu transformar uma frase da língua portuguesa para a Libras, da mesma forma. Isso, da mesma forma, não é o inglês, você pega uma frase em português ou no inglês, vice-versa, e traduz para outra língua. Então a Libras acontece da mesma forma. Principalmente os ditados populares, né? Até a forma com que o surdo escreve, né? Ele escreve de forma um pouco diferente. Sim, lá depende muito de surdo para surdo, como que é a educação, até mesmo o apoio da família, né? Sim. Que ele não consegue, na escrita, conjugar um verbo, que para ele não tem conjugação do verbo, né? Então a forma de escrever, então a gente tem, no caso do professor, ele tem que avaliar também, observar isso na hora que, né? Porque às vezes eu recebo mensagens das minhas amigas que são surdas, que às vezes se você não souber que é surda, mas não sabe escrever, porque elas às vezes colocam e você não consegue, não fica aquela forma traduzida, vamos dizer assim, corretamente no português, né? Ficou faltando ali um termo. Não é um português sinalizado. Entendi. Ok. Ficou. Então eu acredito claro. E espero que isso aconteça em breve, né? Professor Adão,
Me veio algo aqui agora, novamente, gente, é que já que a língua brasileira de sinais, ela já é por lei aí quase que obrigatória desde a educação básica. Quando a gente fala de uma escola bilíngue, não deveria ser a língua pátria e a língua brasileira de sinais, ao invés de, por exemplo, ser a língua pátria e o inglês? Então, a educação bilíngue, Porque hoje também esse termo ele já está quase deturpado pelas escolas, né? Ali, porque tem aula de inglês todo dia, já fala que a escola é bilíngue. Realmente não é, né? O correto, eu sei porque o correto, eu até pesquisei isso uma vez, que o correto é que a disciplina, da mesma maneira que ela é transmitida no português, ela deveria ser transmitida no inglês. Sim. Isso seria uma escola bilíngue, não é? Isso. Só que hoje esse termo ele ganhou uma amplitude maior, né? Enfim. Bilíngue quer dizer que a pessoa ela vai ter a comunicação com as duas línguas, né? Certo. Com as duas línguas. E no caso do surdo, o que diferencia é que o surdo, primeiro ele deve ser alfabetizado em Libras, para depois ser alfabetizado na língua materna. Nossa, mas isso deve ser muito complicado para a família também, Adão. Sim. Porque a criança nasceu ali, ela não consegue se expressar, por ela não estar ouvindo, ela não fala, e todo mundo tentando ali ensinar para ela as primeiras palavras. A partir de que idade a família consegue ali ensinar ou contratar ou buscar uma ajuda profissional para ensinar a língua brasileira de sinais? Na verdade, há um momento que você já tem essa desconfiança, que você já analisando a sua criança ali vê que ela pode, né? Então é você procurar uma ajuda médica para entender, para saber realmente, né, qual é o grau da perda auditiva, o grau da surdez, para procurar, né? E é um direito da criança. Então, a partir do momento que se a família não conhece a língua de sinais, que a maioria não conhece, a partir do momento que a criança começa a ser alfabetizada, né? Ela já pode, ela deve ser alfabetizada na questão em Libras, né? Então, eu primeiro vou ensinar para a criança que o A, o B e o C, alfabetizando essa criança para que ela possa, posteriormente, aprender a língua portuguesa. Porque não adianta nada o professor chegar, que é um surdo, eu chegar lá e começar a ensinar para ele, meu caso, que dou aula de matemática, falar de equação do segundo grau para ele, se ele não sabe. Aí o intérprete vai lá e fala de equação, o sinal de equação, e ele não conhece aquele sinal. Então ele não vai aprender nenhuma coisa nem outra. Sim. Né? Então hoje existem escolas que são preparadas, né, para o ensino da Libras primeiro, para depois essa criança ser alfabetizada na língua portuguesa. Poxa, aí ou na língua para mim o bilíngue tá aí. Sim. Deveria ser então, Libras e língua portuguesa. Ele tem, por isso que eu acho a importância de todas as escolas, seja ela do ensino da educação infantil, primeira fase, o ensino fundamental 1, 2 ou o ensino médio, trabalhar a língua de sinais como uma disciplina. Legal. Então, esses projetos que estão sendo criados aí, igual esse que a gente acabou de falar da Michelle Bolsonaro, né, que ela acredita que seria importante você trabalhar com a Libras desde o ensino da alfabetização. Adão, já vou deixar aqui um convite para que a gente possa voltar numa outra oportunidade para discutir sobre este modelo educacional tradicional, porque eu sou adepto a modelos diferentes de educação, não somente ter a escola para ensinar, e muito mais para interação, né, pessoal, enfim, isso aqui dá outra pauta, com toda certeza. Estaremos disponíveis para a gente marcar um bate-papo desse. E amanhã, dia 24, é comemorado também o Dia Mundial do Livro. Dia Mundial do Livro. E por isso, eu trouxe aqui, gravei um áudio essa semana com o professor Dr. Bento Alves Araújo Jaime Fleury Curado, né? Ele que é fundador da Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, pessoa muito querida por nós. Então, vamos ouvir esse áudio dele. Olá, Antônio Erasmo, como vai? Tudo bem? Um prazer participar do seu programa, que tenta discutir problemáticas e assuntos diversificados de diferentes áreas que para a sociedade são importantes. A questão do livro, hoje, ela é bastante polêmica, haja vista que existe, infelizmente, uma demonização do papel, uma desvalorização da produção cultural em papel, haja vista que a tecnologia chegou para ficar.
Então, a grande maioria da população hoje lê e pouco apenas pelos veículos da internet, veículos da informática. E o velho e querido livro, esquecido nas estantes, é uma contemplação do passado. Bibliotecas hoje são procuradas pelo seu vínculo com a internet, através dos computadores, através de todos os mecanismos, e nem mais os computadores em grande maioria, porque tudo é feito pelo celular. A vida das pessoas está plasmada no celular. Fotos, imagens, contatos, documentos, vida financeira. Reduziu-se o universo da pessoa ao que a tecnologia proporciona. E, infelizmente, é uma exposição muito passiva ao qual a pessoa já recebe tudo pronto. Enquanto que o livro, com todas as suas particularidades e as suas diferenciações, é aquilo que exige de nós reflexão. Mas o mundo hoje não para a reflexão, não há tempo. Se no passado éramos assolados pela falta de informação, hoje, justamente ao contrário, somos martirizados pelo excesso de informação. E isso gera um cansaço, um desgaste, em que a pessoa vai cada vez mais ficando no externo, no superficial, porque não há inclusive tempo para refletir sobre as coisas, enquanto a vida célere vai passando. Então, infelizmente, nós vivemos época de acentuado tempo de pressa, a época da pressa, sem tempo para nada. E com a vertiginosa presença da internet, os diálogos cessaram. Então você vai visitar uma pessoa, está todo mundo no celular. As pessoas não olham para as outras. O mundo abaixou a cabeça. Você está no trânsito, a pessoa está com a cabeça abaixada, olhando o celular. Você está nas praças, a pessoa está com a cabeça baixa, olhando o celular. Você está nos consultórios médicos, as pessoas estão com a cabeça baixa no celular. Não se ergue mais a vista para se ver quem está próximo. O celular veio aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Mesmo em shows, espetáculos, só se vê as pessoas com o braço erguido gravando para mostrar para outra pessoa que ela está lá. Ao passo que, estando lá, ela não curte como deveria aquele momento, porque é necessidade de mostrar para os outros. Enquanto no passado pensávamos em escrever nos diários para que ninguém visse, hoje se escreve nas redes sociais e se fica com raiva que as pessoas não curtem e não veem. É uma inversão total. Então o velho livro, no silêncio das estantes, está lá, com todo o seu universo de grandezas, misérias, tristezas, encantamentos. O livro é eterno, apesar de tudo. Cada vez mais ele se distancia, mas no futuro, sabe-se lá longe ou perto, tudo isso de tecnologia vai haver um esgotamento, eu acredito. E aí as pessoas vão tentar voltar àquilo que era de fato bonito, que era a vida contemplada. A contemplação da vida, em todas as suas instâncias, desapontamentos, certezas e incertezas do destino humano, porque todos nós somos um ponto de interrogação. Nem mesmo a tecnologia trouxe para nós certeza de nada. Então a vida, agora ela não é tão vivida como antes, mas ela é corrida cada vez mais, porque a tecnologia nos exige, os grupos nos exigem, nós somos torturados por aquilo que nós mesmos construímos. E esquecemos daquilo de se deitar numa cama, numa rede, para se ler alguma coisa, depois dormir, depois pensar. Não. Eu tenho pressa de saber o que o José, a Maria e o Antônio estão fazendo, o que eles estão comendo, aonde que eles foram. É um excesso de intromissão na vida alheia, esquecendo que o mais importante da nossa vida é olhar para dentro da gente e ver o que há lá. Um grande abraço para vocês, e o livro é justamente isso. Um grande abraço aí, viu? Muito obrigado. Conexão Unigoiáses.
Professor Adão, eu acredito que quem está inserido, ou como disse o próprio professor Bento, plasmado no celular, deve ter tido dificuldades em acompanhar todo esse áudio Com aqui, certeza. sem ficar angustiado, Com né? certeza. Esse tempo do professor Bento é o tempo do livro, É verdade. não é? Ouvindo a fala dele, eu me espelhei algumas coisas, pensei assim, eu tenho uma grande dificuldade, eu estava comentando com você, uma grande dificuldade em ler pelo celular ou no computador. Sim. Eu preciso do velho e bom papel, porque além de ler, eu gosto de anotar, né? Então eu acho que o que ele disse é bem certo. É Falta verdade. muito isso, né? Fiz 2 compras ontem, comprei 2 livros ontem à noite no papel. E você sabe, né? Quem No lê papel. bem, escreve bem. Escreve bem. E outro dia eu estava comentando na escola que eu trabalho no ensino médio que na minha época de vestibular eu tinha uma lista de livros que eu tinha que ler para fazer o vestibular, né? Exato. Eu tinha uma prova específica para aquilo. Hoje no Enem a gente não tem mais, né? Não é cobrado uns livros literários. Caramba. Hoje, né? Eu não vejo que tem essa cobrança. Muitas das vezes é cobrado. Até a prova do Enem hoje está acontecendo de forma digital. Exatamente. Os tempos mudaram, né? E esse Dia Mundial do Livro, eu acho que ele veio para isso, né? Para incentivar, para conscientizar as pessoas sobre o prazer de fazer uma leitura, Sim. uma leitura bem feita, né? Poxa, de estarmos conectados Sim. com aquele universo que o livro traz. Isso. Até porque quem lê um livro e depois assiste o filme daquele livro, ele fica frustrado. Porque quando você lê, você desperta a imaginação, você imagina a história daquele jeito. Quando você vê o personagem, você fala, não, mas na minha cabeça ele não era assim. Poxa, mas ficaram tantos detalhes pra trás. E aí você quer ler, você quer chegar ao final do livro, né? Você quer saber o que aconteceu. Instigado a tentar terminar a leitura. É verdade, é verdade. O professor Bento, acho que ele fez uma análise muito mais profunda de tudo isso, mas que também nos traz a reflexão. Com certeza. Né? O Bento é uma pessoa conhecedora do assunto, né? É verdade. E quem trouxe também uma reflexão acerca do Dia Mundial do Livro foi o professor Wilson de Paiva. Ele que inclusive já foi professor na Uni Goiás, né? Pessoa respeitadíssima, meu confrade na Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, que a convite do professor Ali Khalil Gamum, que é o atual presidente da Atleca, gravou e enviou para a gente também. Vamos acompanhar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Trindade FM, no programa Conexão Uni Goiáses, comandado aí pelo nosso confrade Antônio Erasmo. Antônio Erasmo, parabéns pela iniciativa. O professor Ali Khalil Gamum, presidente da Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, a Atleca, pediu que lhes passasse uma mensagem, na verdade um comentário mesmo a respeito da importância da academia diante do Dia Internacional do Livro, no dia 24. Todos nós sabemos que a importância do livro é imensurável, desde quando surgiu nos idos do século XV, com a invenção de João Gutenberg, da imprensa. Mas antes mesmo, quando os povos sumérios colocaram naquelas argilas de barro o seu alfabeto, as suas inscrições, estavam registrando o seu pensamento. E o livro é isso que nos traz, o registro histórico dos pensamentos dos povos, da produção literária. E é isso que a academia faz. Quando ela foi fundada em 20 de agosto de 1990, por um grupo de intelectuais, professores, idealizada e liderada pelo professor Bento Fleury, de lá para cá os anos se passaram, as décadas também, e a Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes tem procurado, além de tantas outras atividades culturais, como exposição, shows, encontros, apresentação teatral, cafés filosóficos e diversas outras manifestações culturais, tem também dado um valor ao livro, na pessoa da biblioteca. A nossa biblioteca, ela tem milhares de livros e é aberta ao público. Então todas as pessoas que querem acessar a biblioteca podem ir à sede, que está ali de frente à Basílica do Divino Pai Eterno, e tem todo o acesso possível aos livros que nós temos no nosso acervo. São livros de pesquisa, livros científicos e também livros literários, da produção dos próprios membros da academia. O próprio Bento Fleury, a professora Lena Castelo Branco, a vice-presidente atual, que é a professora Beth Caldeira, e tantos outros, têm uma produção muito grande
em termos de poesia, contos, crônicas, e esses livros estão lá à disposição de quem quiser lê-los. Mais do que isso, nós criamos no ano passado o Projeto Leitura, uma casinha colocada à porta da nossa academia para troca de livros. Então quem quiser ler pode passar por lá, pegar na casinha o livro emprestado, depois da leitura devolver, doar livros. Isso é justamente para incentivar, e nós pensamos que com isso nós estamos ajudando a comemorar o Dia Internacional do Livro. Um abraço a todos, muito obrigado, Antônio Erasmo. Conexão Unigoiáses. Já dessa forma, né, professor Adão, o professor Wilson de Paiva já fez aqui um resgate histórico de quando o livro ou a expressão da escrita teve início na era moderna. Certo. Né? E o que ele disse dos projetos que eles desenvolvem lá na Atleca, né, questão de empréstimo de livro, é interessante porque em outra instituição que eu trabalho, que são com crianças, né, de educação infantil, de 2 até 5 anos, nós temos uma pequena biblioteca lá e a gente trabalha com esse projeto de leitura. As crianças, por mais que elas não sabem ler, né, ainda, elas levam o livro para casa e aí a família conta a história para elas e no outro dia elas fazem o reconto da história para os colegas de sala. Que bacana. Então, assim, por mais que elas estão folheando um livro ali sem saber o que está escrito, mas elas conseguem, né, às vezes, muitas vezes, interpretar através das figuras, das imagens, das gravuras do livro, elas conseguem recontar a história para os colegas. É muito interessante. E eu vejo que é muito importante, né? Professor Adão, esse contato com o universo analógico é importante para esses pequenos, né? Sim, com certeza. Então, desde os 2 anos, as crianças de 2 anos já pegam o livro para casa, levam. Às vezes eles não sabem nem conversar direito, né? Mas eles levam um livro, a família conta a história e eles no outro dia estão lá. É da forma que eles conseguem reproduzir naquela história para os colegas. É muito importante, eu vejo isso. Que já desde cedo a gente está trabalhando o gosto da criança pela leitura. Porque hoje você escuta falar muito, eu não gosto de ler, né? Eu tenho preguiça, eu não gosto de ler. Não vê a importância de uma leitura bem feita. Justamente. Né? Mas muita gente acha que também leitura é você pegar um livro de 100 páginas e ler, né? Não é só isso. E eu, enquanto professor de matemática, percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade na matemática. Não é a dificuldade na matemática, é na dificuldade de leitura e interpretação. Então eles vão fazer uma prova, por exemplo, eu não conseguem resolver a questão. Aí quando você vai explicar a questão para eles, que você lê com eles ali e vai explicando, eles falam, professor, é só isso? Mas é porque eles não souberam ler. Exato. Porque eles acham que aquilo ali não faz ali a interpretação. Né? Sim, então, sim. A leitura é importante em todas as idades. Demais. Fica até pensando, né? A matemática, ela tá ligada ao papel, porque você precisa rabiscar, tem que fazer as contas. Não dá para viver só no universo digital. Não dá. Apesar que a gente tem muitos aplicativos que fazem, né, esses cálculos, tudo, mas é importante também eu saber fazer e produzir ali no papel, lápis e borracha, ali errando, né? Para poder conseguir resolver uma situação, um problema. Legal, bacana. Professor Adão, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente teria aqui conteúdo para fazer mais 1 hora de programa, né, para aprofundar ainda mais nesses assuntos, mas eu te agradeço de coração por ter vindo e por ter sido essa conversa tão agradável. Antônio Erasmo, eu que agradeço o convite, né? Estou disponível aí quando você precisar, desse outro bate-papo, com esse tema ou às vezes um outro tema que seja da minha área. Estou disponível, é só me convidar que eu estou disposto. Ok, satisfação. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a próxima. Isso aí, forte abraço. Conexão Unigoiáses. Meus queridos, tudo que é bom dura pouco, mas 1 hora precisa acabar para que a gente também fique com vontade de voltar para cá. No próximo sábado, eu, Antônio Erasmo e toda a equipe técnica do Conexão Unigoiáses estaremos de volta aqui com você na frequência da Trindade FM 87,9. Um beijo para você também que nos acompanhou aqui pelo www.trindadefm.com.br. Deixar aqui nosso abraço especial para o Rafael Garcia, que nos acompanha aqui na técnica, ao Elton Rosa, que é produtor e diretor deste programa Unigoiáses, desse programa Conexão Unigoiáses, e ele que também
é coordenador de comunicação e marketing da UniGoiáses. Um abraço especial para o Rodolfo José, que também nos acompanha aqui na técnica, ao Túlio, a Iris, que está ali na ponta do telefone, a Dária Alves, ao Leandro, a todo o time de comunicadores aqui da Trindade FM. Um abraço a você também que faz parte do nosso universo acadêmico. Você que é aluno, professor, pai de aluno, amigo da UniGoiáses, um forte abraço para você, fica com Deus e até o sábado que vem. Conexão UniGoiáses.